Olá a todos e todas, eu sou Alessandra Sino e estou aqui para resumir nesse vídeo o que nós fizemos, o que nós falamos na mini oficina de técnica vocal para o canto que aconteceu no dia 5 de agosto pelo Canto Cidadão, pelo Canto Educa. Nós começamos a mini oficina falando sobre a voz do corpo e o corpo da voz. O que significa isso? A voz não está dissociada do corpo e o corpo não está dissociado da voz. O corpo-voz é uma coisa só. E por isso mesmo, a voz é um instrumento muito precioso, único, que carrega uma identidade que é só dela. Cada um de nós tem a sua identidade vocal, que é preciosa justamente por ser única. Mas o corpo de cada um carrega também a sua história, carrega seus limites, carrega seus conceitos e preconceitos, e tudo isso se revela na voz. Então, faz-se necessário cuidar do corpo que se tem para que a voz tenha um bom desempenho. Não podemos nunca pensar em cuidar da voz, em fazer técnica vocal e pensar em aprender canto sem pensar no corpo que se tem, sem pensar na situação a que esse corpo está submetido, no meio ambiente que nos rodeia e principalmente na nossa fisiologia. Dito isso, nós começamos dizendo que é possível para todo mundo cantar. Não existem padrões, não existem vozes mais bonitas ou mais feias, ou jeito certo e errado de cantar. Não. O que existe é a técnica. Existem pessoas que estudaram e que conseguem usar a técnica vocal a seu favor para emitir um som melhor. E existem aquelas que não têm técnica e por isso não conseguem emitir um som tão bom. Para isso serve a técnica. A técnica serve para nos apoiar, para nos dar sustentação e principalmente para nos dar segurança na hora de cantar ou de falar. Porque nem sempre a gente está num bom dia, né? Então, é a técnica que vai nos dar esse suporte sempre. Agora, a sua voz, a sua identidade vocal, que é única, ela tem que ser trabalhada, mas ela tem que ser respeitada acima de tudo. Por isso, é tão importante que a gente entenda que não existem padrões para cantar. Não existe a voz bonita, a voz correta, a voz ideal. Não. O que existe é a sua voz. E aí, a partir da consciência da sua voz, a partir da consciência do seu corpo e do que sua voz pode fazer, o que a sua voz pode alcançar quando for trabalhada, aí sim, aí você vai descobrir as possibilidades da sua voz para cantar. Mas são as suas possibilidades. É aquilo que você vai fazer. É a sua identidade vocal. O estudo e a prática do canto dependem do nosso objetivo. Dependem do objetivo que se tem para usar essa técnica. Se eu vou cantar profissionalmente, se eu vou cantar só por hobby, ou para quebrar a timidez, para se socializar, existem vários objetivos. Mas, se o seu objetivo é aprender a cantar, a usar a sua voz em toda a sua potencialidade, então é preciso começar com a parte técnica e com a parte corporal. Esse é o meu método, é o método que eu desenvolvo. Então, no começo de todas as minhas aulas, o que nós começamos a fazer é esquecer os problemas lá fora, esquecer tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu durante o dia e relaxar. Então, a primeira parte da aula é sempre um relaxamento. E foi isso que nós fizemos nesse dia 5, claro, de uma maneira virtual, de uma maneira
um pouco diferente do que na maneira presencial, nas nossas casas, com as limitações de espaço que nós tínhamos. Foi um relaxamento mais parecido com um começo de uma meditação, para que se tivesse consciência do seu lugar, do seu corpo, da sua respiração, principalmente. Foi um relaxamento, um momento de quietude, para que se escutasse o corpo naquele momento. Aquele corpo daquele dia, que teve um dia todo pela frente, como ele estava, qual era o peso, quais eram as sensações, quais eram as emoções. A partir daí, nós fomos nos embrenhando nessa quietude, nessa escuta corporal e chegamos à respiração. A respiração que é a base de tudo, que é o começo de tudo. Então percebemos como é a respiração quando estamos em repouso, quando estamos calmos, qual o ritmo dessa respiração, qual a quantidade de ar que a gente respira, a quantidade de ar que a gente solta, como é esse movimento respiratório e principalmente em que lugar do corpo as pessoas sentiam mais a respiração. Em que parte do corpo elas sentiam o ar entrando e saindo. Ficamos durante um tempo nesse exercício, nessa pequena vivência, para que as pessoas pudessem ter essa consciência da respiração. E então foi proposto que elas se levantassem e andassem um pouco pelo espaço, o espaço que tivessem, para que elas vissem a diferença da respiração em repouso e da respiração com algum movimento. O que acontece quando nós temos que fazer movimentos e respirar? Porque a respiração no repouso é uma coisa, mas quando exige algum outro esforço, quando se exige algum outro esforço do corpo, a respiração muda. Então, o que é que muda nessa respiração? E foi isso que as pessoas começaram a perceber nessa pequena vivência, nesse pequeno exercício. Depois disso, nós recolhemos, através do chat, algumas opiniões de onde as pessoas sentiram a respiração, de como foi na parte de repouso, de como foi na parte em que elas estavam em movimento, onde elas sentiram mais a respiração. E foi bastante produtivo e surpreendente para elas, porque as opiniões eram muito parecidas. Todos notaram que precisavam de mais ar quando se movimentavam, e a maioria percebeu que a respiração em repouso é uma respiração baixa, que acontece se sentindo mais no abdômen e nas costelas, e a respiração em movimento, uma respiração que subia mais para a parte de cima do peito. Isso é o princípio de tudo, porque a respiração no canto é justamente a respiração baixa, a respiração intercostal. E foi essa respiração que nós explicamos. A respiração que pode ser controlada através da abertura e fechamento das costelas. Claro que as costelas abrem e fecham sem a gente ter que pensar. Mas o controle dessa abertura e do fechamento das costelas é que faz com que a gente tenha mais ou menos fôlego. Então os exercícios são feitos justamente para que a gente exerça esse controle sobre o nosso corpo e consiga fazer com que as costelas abram o máximo que elas puderem, quando for preciso, e fechem numa velocidade tal que a gente tenha fôlego para cantar o que precisa. É claro que esse exercício foi apenas começado, foi apenas mostrado, porque isso depende de prática. Mas o mais importante foi a imagem que foi passada para todo mundo. A imagem de que nós somos uma sanfona, na verdade. Nós funcionamos como uma sanfona. Então o que acontece? A sanfona, quando a gente abre, ela enche de ar, e quando a gente fecha,
ela vai soltando o ar e fazendo o som. É exatamente isso que acontece no nosso corpo. Sendo que essa sanfona, esse fole da sanfona, quem faz esse papel no nosso corpo são as costelas. Então, de posse dessa informação, é possível a gente perceber que a respiração para cantar e para falar não deve ser a respiração superior. A gente deve usar a respiração inferior, a respiração intercostal, porque aqui em cima a gente não tem como controlar a saída e entrada de ar. Por isso as pessoas ficam sem fôlego se usarem essa respiração para cantar. Então, a segunda parte, depois que nós fizemos esse exercício de respiração, foi falar dos outros conceitos e dos outros pilares que são necessários que a gente exercite na técnica para poder cantar, que seriam o apoio, o conceito da articulação. Então deve se articular bastante bem para que se possa entender as palavras, para que se possa entender o que se diz, o que se canta, e as ressonâncias. E aí eu dei a imagem de que nós somos como uma caixa de violão que tem uma ressonância onde as cordas são percutidas e o som reverbera lá dentro e sai. Para nós é a mesma coisa, nós temos uma cavidade bucal, nós temos um céu da boca que se levanta lá atrás, como num bocejo, e aumenta esse espaço da cavidade bucal, e isso deve ser utilizado. A gente não deve pensar em cantar apenas com a máscara, apenas daqui para fora. Na última parte da oficina, nós tivemos um momento de audição, de percepção musical. Eu coloquei alguns intérpretes bastante conhecidos de todos, para que eles percebessem o modo deles cantarem, as suas ressonâncias, mas principalmente os seus modos de interpretar, a sua identidade vocal. Para que eles percebessem que mesmo grandes intérpretes conhecidos, como nós ouvimos, não têm um padrão vocal. E se fossem participar de qualquer programa de auditório onde fosse necessário ter um vozeirão, certamente ninguém viraria cadeira para eles. Então, como conclusão dessas 2 horas de mini oficina de técnica vocal para o canto, o que ficou, ou pelo menos eu espero que tenha ficado bastante claro para as pessoas, é que além da técnica, é preciso que as pessoas tenham amor às suas vozes, porque são únicas, e que elas preservem suas vozes e suas identidades vocais e não tentem se adequar a qualquer padrão. Lembrando sempre que a técnica é o ponto de sustentação para que a gente possa fazer aquilo que quer com a voz.